Nós vamos iniciar aqui falando desse documentário sobre o juiz Sérgio Moro, né? É um documentário intitulado como Moro, um juiz mais que suspeito. Tramita já há 2 anos no Supremo Tribunal Federal um pedido, né, do presidente Lula, pedido de suspeição do ministro Sérgio Moro, né? Desde o início desses processos, e eu aqui falo com muita tranquilidade, porque sempre fui um defensor, né, de um processo justo, e a gente percebia desde o início desses processos contra o ex-presidente Lula, a gente percebia que havia uma tendência a impedir que o processo ele tramitasse de forma legal. Por quê? Porque a gente percebia um juiz que todos os seus atos eram atos de um juiz que já tinha a sentença pré-definida na sua mente, né? Se você observar os interrogatórios, né, das pessoas que iam falar, testemunhas em favor do presidente Lula, e se você observar também os depoimentos daqueles que iam acusar, você vê a parcialidade do juiz Sérgio Moro na oitiva dessas testemunhas, né? O Moro sempre dava uma maior atenção àqueles que iam lá para acusar o réu, né, o presidente Lula, de que aqueles que iam lá para defender, né, para falar em favor do presidente Lula, inclusive os advogados, né? Ele deferia coisas que realmente até pessoas que não são do direito, né? Se você colocar uma pessoa leiga para ver como ele arguía um e arguía outro, você vai perceber que nesse juiz havia o desejo de condenar aquele réu, e aí diga-se o presidente Lula. Quero mandar aqui um alô aqui para Valéria Alencar, que está aqui nos assistindo, um forte abraço. Também para Camila Santana, que está assistindo. Camila está em São Paulo. Camila é filha da minha prima Alzeni. Quero mandar um grande abraço aqui para você, Camila, para sua mãe, para seu pai Santana, né? Para todos daí, né, que moram aí na Vila Guarani, mais precisamente aí na zona norte de São Paulo. Então, um forte abraço a todos vocês, e eu estou com saudade, viu? Qualquer momento a gente está indo aí para visitar vocês, ok? Então, como eu estava falando, diante de tudo isso, aconteceu de forma arbitrária a prisão do presidente Lula, né? Várias ações que o Sérgio Moro tomou foi de um juiz parcial. Mas como a verdade é algo que ela aparece, o que aconteceu foi o seguinte, que a verdade apareceu. Inclusive, na Bíblia tem um versículo que diz que não há nada contra a verdade, senão a verdade. E a verdade apareceu através de uma reportagem chamada Vaza Jato. Quem não lembra da Vaza Jato? Talvez você que está me ouvindo aí não lembre desse episódio, porque você não teve a oportunidade de ouvir isso nos meios de comunicação tradicionais, né? Essas mídias tradicionais, e aí eu falo, essas mídias são rádios, são televisão, que não tem interesse de trazer para a população a verdade. Então ela omite. E eu quero dizer para você que a omissão dessas televisões, desses meios de comunicação, é tão grande que você vê que eles procuram não dar voz
a oposição. E quando eu falo oposição, eu falo aí o PT, por exemplo, né? Que o Fernando Haddad tirou quase 47 milhões de votos. Você não vê a Rede Globo de televisão, o SBT, a TV Record entrevistar o Fernando Haddad, entrevistar a presidente do PT, você não vê entrevistando Lula, você não vê entrevistando políticos de esquerda, né? As informações que eles levam ao público é só aquilo que eles têm interesse. Quer dizer, eu pergunto a você, será se você ouviu falar da Vaza Jato? A Vaza Jato foi uma investigação feita pelo The Intercept Brasil e trouxe à tona toda a safadeza da força-tarefa da Lava Jato, né? E mostra que, na verdade, os verdadeiros criminosos em toda essa ação era nada mais, nada menos do que o juiz Sérgio Moro e todos os procuradores envolvidos ali na Lava Jato. Então já tem um material muito vasto de provas que a Lava Jato ela foi nada mais, nada menos um instrumento e que Sérgio Moro foi aí usado, né? Ele foi usado para fazer o que realmente aconteceu, né? Ele impediu que o presidente Lula fosse candidato, viabilizou a eleição do Jair Bolsonaro, né? E logo depois tornou-se ministro do Bolsonaro, né? E tudo isso vem realmente mostrar que o Sérgio Moro foi um juiz parcial, né? Ou seja, ele já condenou Lula antes mesmo de ver o processo. Para ele não interessavam as provas. Tanto não interessavam as provas, que agora o Sérgio Moro está trabalhando para uma empresa, né, de consultoria, né, que trabalha na recuperação judicial da Odebrecht, empresa que ele quebrou, né, que ele destruiu, e esse escritório, ele emitiu um parecer dizendo que o triplex do Guarujá não pertencia quer dizer, não é que não pertencia a Lula, mas ele dizia que o triplex do Guarujá pertencia ao OAS, e Moro ignorou essa prova, porque a ele não interessava as provas, né, da inocência de Lula. Ele já estava com aquele processo cronometrado para impedir que Lula fosse candidato à presidência da República, né? E por isso antecipou muitas coisas, né? E acabou condenando o presidente Lula. Mas agora, esse documentário, Um Juiz Mais Que Suspeito, ele traz, ele mostra de forma cronológica todo o processo que foi feito para condenar o ex-presidente Lula e tirar ele das eleições de 2018, tá certo? Então, nesse documentário, prova-se o quanto esse juiz realmente, como disse bem aquele deputado do PCdoB lá do Rio de Janeiro, né? Me foge agora o nome do deputado, mas ele olhou na cara do juiz e disse: você é um juiz ladrão. E na verdade, o que o Moro é um juiz ladrão, um juiz que julgou de forma realmente parcial, e que esse recurso, né, que está no Supremo Tribunal Federal, é necessário que esse juiz apresente isso, chame lá a segunda turma e votem essa suspeição de Moro e devolva ao presidente Lula, né, os seus direitos políticos, porque não tem sentido uma situação dessa, né? E nesse documentário, é um documentário de apenas 20 minutos, tá certo? É um documentário de apenas 20 minutos, e você pode ver e tirar as suas próprias conclusões quando você ouvir o documentário. Então você vê que esse juiz, ele atuou de maneira realmente parcial, ele atuou em conjunto com o Ministério Público, ou seja, ele tomou um lado e assessorou esse lado, inclusive atos que não têm sentido.
Um juiz jamais pode chamar a acusação ou a defesa e apresentar a ele qualquer testemunha e facilitar para a parte qualquer coisa. Não faz sentido isso, tá certo? Isso não faz sentido e por isso mostra que a parcialidade de Moro está totalmente provada através das suas atitudes, né? Eu quero mandar aqui um abraço também para Missy Rufino, né? Aqui está Miss, está abreviado, mas para mim é Missirlândia, né? Então um forte abraço para você, Missirlândia. Faz tempo que a gente não se vê, né? Um forte abraço para você, para também o Antônio Elis Oliveira, que acabou de entrar, de acenar aqui para a gente. Então, um forte abraço a cada um de vocês, tá bom? Eu peço que você se inscreva no meu canal no YouTube, para que você possa ver vídeos que a gente já tem lá postado, e que esse também a gente vai levantar ele no YouTube, e se você quiser depois pode assistir na íntegra, aí vai depender do seu tempo, né? De qualquer maneira, eu agradeço a você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, tá certo? E um forte abraço. Pois bem, para concluir essa questão desse documentário, né, sobre o Sérgio Moro, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que hoje já está descortinado que a Lava Jato ela serviu a um propósito. E hoje nós sabemos que esse propósito era um propósito de tirar o Lula das eleições de 2018 e também de quebrar as empresas de construção civil do Brasil, né? Foi o que Moro fez. O que Moro fez para o Brasil é um negócio realmente de lesa pátria. Esse bandido Moro deveria estar na cadeia. Ele era quem deveria estar preso, condenado aí a centenas de anos de prisão, exatamente pela sua atitude. Ele prejudicou o futuro de gerações e gerações. Ele produziu no Brasil mais de 2 milhões de desemprego, somente com as empresas que ele quebrou, como Odebrecht, OAS, as grandes empresas da construção civil, empresas estratégicas que levavam o desenvolvimento tecnológico do país, né, a outros países, e com isso colocava o Brasil numa boa referência no cenário internacional. Mas o que o Moro fez? Quebrou essas empresas, né, para beneficiar as empresas americanas. Talvez você que está me ouvindo não sabe, mas as empresas americanas e chinesas que estão hoje fazendo as construções civis aqui no país. Por quê? Porque as grandes empresas brasileiras não estão mais atuando, porque o Moro se encarregou de quebrar essas empresas em benefício dos Estados Unidos, entende? E tem provas que ele se encontrou secretamente com agentes do FBI. Ou seja, esse documentário, pessoal, é muito importante. Eu quero que você realmente assista esse documentário, Moro, um juiz mais que suspeito. E depois nós vamos vir falar sobre mais coisas, né, sobre esse assunto em relação a Sérgio Moro e trazer informações novas a respeito dessa questão. Quero mandar um abraço aqui para meu amigo